Vamos lá então, pessoal. Eu já vou começar para a gente, para as pessoas que estão chegando aos poucos, né, irem acompanhando. E eu vou colocar aqui o título da nossa apresentação de hoje, que é uma apresentação bem simples, mas estruturada para que você, principalmente adventistas, acho que vale a pena salientar isso. Se você é adventista do sétimo dia, você precisa assistir esse vídeo, essa live, essa apresentação, porque faz parte basicamente do que você carrega todos os sábados para cima e para baixo. Suas crenças, sua fé, como isso é estruturado e como isso é vendido dentro da igreja adventista. E é importante você também se lembrar de que nada, absolutamente nada do que nós vamos falar aqui vem de fontes externas, vem das fontes, como eles dizem, as fontes primárias, tá? Então vamos partir dessa premissa para que a gente tenha uma estrutura bem bacana, bem segmentada, para que você entenda. O título da apresentação, como você está vendo na tela, Ellen White, uma falsa profetisa, isso você já sabe, mas uma análise do tal do framework defendido por Rodrigo Silva. Então, o papel do Rodrigo Silva, e eu preciso salientar mais uma vez, porque muitas pessoas estão chegando no canal agora, aliás, muito obrigado a todos vocês, nós cruzamos a barreira de 18 mil inscritos, um projeto que começou praticamente ontem, né? 18 mil inscritos, o número de inscritos na prática, ele não é tão relevante quanto o número de compartilhamentos e também a expansão que esses vídeos alcançam. Então, ter 18 mil inscritos, 100 mil inscritos, 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões, você alcança um volume até que considerável, mas é o compartilhamento que conta mais, que conta bastante. Então, e felizmente, o canal tem alcançado números expressivos na área de compartilhamento. Então, obrigado a vocês. Se você está chegando aqui agora, geralmente a gente fala, olha, Rodrigo Silva, tá, Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, o papel principal do Rodrigo Silva é conseguir trazer o adventismo mascarado para outras pessoas em outras religiões, em outros púlpitos. É fazer o proselitismo. Então, o que é proselitismo? É você trazer uma pessoa de uma igreja A para a sua igreja. Trazer uma pessoa de uma religião A para a sua igreja. Esse proselitismo ele é estruturado dessa forma porque ele independe se a pessoa necessariamente já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Então, por exemplo, você tem uma pessoa na igreja batista, na igreja Assembleia de Deus, na igreja presbiteriana, numa igreja cristã, numa igreja católica, que aceitou Jesus Cristo como o seu Salvador. Certo? Ponto final. Aceitou Cristo como seu Salvador. O que nós precisamos fazer para sermos salvos? Literalmente, crer no Senhor Jesus e tu serás salvo. Crer em Jesus. Essa é a premissa básica. Só que o Adventismo e o Rodrigo Silva, eles entendem o seguinte: crer em Jesus não é suficiente. Você precisa crer em Jesus e ser adventista. Entende o conceito? Então, por isso que a estratégia, na verdade, do Rodrigo Silva é fazer com que as pessoas o ouçam falando coisas que essas pessoas, tecnicamente, já conhecem, ou já conhecem quem é Cristo, já sabem do amor de Cristo, já sabem, muitas vezes, do papel que Cristo desempenhou no planeta, salvando a humanidade. As pessoas que aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador já conhecem isso. Só que aí, por trás desse movimento, por trás dessas palestras, desses podcasts, enfim, dessas entrevistas, vem a ideia de apresentar a doutrina adventista. Por quê? O adventista ele entende que vai chegar um momento na história desse planeta em que adventistas serão perseguidos por católicos e evangélicos, e adventistas serão assassinados por católicos e por evangélicos. Então, se você entende que católicos e evangélicos vão assassinar adventistas porque guardam o sábado, automaticamente você, como adventista, vai querer tirar o maior número de pessoas dessas igrejas para que elas se tornem mártires adventistas e assim alcancem a salvação, porque a guarda do sábado no adventismo é um selo de Deus para a salvação. Então, olha só quão profundo, só nesse pequeno comentário, você já vai dentro do universo adventista e do proselitismo pregado pelo Rodrigo Silva. Então, por que eu fiz essa pequena introdução? Para que você entenda o vídeo que a gente vai passar agora. Para que você entenda o contexto. Então, o vídeo,
Ele é uma entrevista muito longa que aconteceu dentro do canal Brasil Paralelo. O Rodrigo Silva estava nessa entrevista dando respostas para as pessoas, para os entrevistadores ali dentro, e num determinado momento o Rodrigo Silva ele apresenta, como ele sempre faz, ou de forma direta ou de forma indireta, ele insere no diálogo a doutrina adventista através de Ellen White, citando Ellen White, citando um dos livros mais heréticos que você pode imaginar, que é o livro do Grande Conflito. Mas, com base nessa estrutura, somente nessa estrutura, é que nós vamos fazer a apresentação de hoje. Então, eu vou passar um trecho do vídeo, nós vamos comentar o vídeo. Você pode deixar seus comentários aqui, suas perguntas, interagir com a gente. Nós vamos passar alguns textos na tela, e aí você vai acompanhando com a gente de acordo com a estrutura que é defendida, óbvio, pelo Adventismo, por Rodrigo Silva, ok? Vamos lá. Só mais alguns comentários aqui de uma galera que está chegando. Vamos ver quem está aqui. Daniel Ferreira, boa noite, de Portugal. Que legal, Daniel. Bom te ter por aqui. Legal. Lucimar Lira, na verdade não compartilho mais, já fui até ameaçado. Eu sei como é isso, tá? Eu sei exatamente o que você está falando, Lucimar. Existem ameaças, e existem ameaças até físicas, né? É que a gente não publica as coisas que a gente recebe por e-mail, por WhatsApp, nas redes sociais, mas existem ameaças muito sérias. E são pessoas que se dizem cristãs, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, mais uma aqui. O Daniel Ferreira. Rodrigo usa a linguagem cristã, mas com definições e significados diferentes. É tudo filtrado pelo tema do grande conflito, como diz Herbert Douglas. Exatamente. Muito bem lembrado. O Itamar, meu sogro me perguntou se ele precisava se preocupar comigo na hora da perseguição. E essa é uma pergunta muito corrente, porque quando adventistas deixam o adventismo, né, eles se tornam ex-adventistas, ele passa a ser uma ameaça, né? Basicamente, ele passa a ser uma ameaça para os adventistas que estão ali assistindo. Fala Valdete Souza, boa noite, está falando de Belo Horizonte, que legal, bacana, bacana. Então vamos lá, mais uma aqui, a farsa do adventismo só ia lá por causa da minha namorada, ensinos dos nicolaítas. Nossa, aí já foi numa outra temática, Caio, mas parabéns, obrigado pelo comentário interessante. Vamos lá, então. Vou passar o vídeo aqui para vocês e em seguida a gente comenta o vídeo. Acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Muito bem. Então, esse é o vídeo, é um trecho bem pequeno, bem curto. A gente não precisa avançar muito nessa questão, mas eu vou repetir algumas vezes o que ele falou para que vocês tenham uma ideia, basicamente, do que nós vamos falar hoje. Eu vou voltar no primeiro trecho, na primeira parte do vídeo, para que vocês tenham uma repetição e a gente comenta sobre a primeira parte. São 3 partes no vídeo que são bem importantes. Vamos lá. Eu acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White. Então ele fala 2 coisas. A melhor sistematização. Então, sistematização é quando você pega um volume de informações que estão tecnicamente soltas, esparsas, e você sistematiza. Você fala, olha, todas essas peças, como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, o quebra-cabeça, ele está lá, todas as peças soltas, e você monta as peças do quebra-cabeça. O que ele está dizendo é que, biblicamente, e esse é um dos pontos mais, vamos dizer assim, mais delicados, vou tentar me expressar o mais politicamente correto aqui possível, um dos pontos mais complicados que ele apresenta é o seguinte, que é bíblico. E que Ellen White, que a sistematização de Ellen White é bíblica. Então, esse é um ponto seríssimo. E aí você fala, pô, o cara,
é teólogo, o cara é arqueólogo, o cara remove pedra para tentar achar o que está escrito embaixo da pedra, se é datado do ano tal, do ano X, do período A, B, C. Ele não conseguiu entender que Ellen White não tem uma sistematização teológica bíblica. Ela não possui isso. Sem contar que ela não teve treinamento nenhum teológico, ela não participava da academia, ela não tinha uma formação oficial no campo teológico, em absolutamente nenhuma área. Aliás, ela ganhou e recebeu uma carteirinha de ministra, vamos dizer assim, da Igreja Adventista, mas não teve um homem de calças longas para impor a mão sobre ela. Então ela foi colocada como ministra dentro da Igreja Adventista sem imposição de mãos. Olha que situação vexatória que a Igreja Adventista se colocou na época de Ellen White, porque a partir do momento que ela recebeu uma carteirinha de ministra, de pastora, né, um salário de pastora, o que se faz hoje na Igreja Adventista, você pode perguntar para qualquer pastor adventista, a meta do pastor, o sonho dele é receber a imposição de mãos e receber, então, o cargo oficial, né, se tornar oficialmente um pastor ordenado da organização. O sonho do pastor é esse, é receber o momento que ele se ajoelha e aí o líder dele, o pastor supremo, a pessoa mais velha, vai lá e impõe as mãos sobre ele. Aí eu te pergunto, quem teve coragem de impor as mãos sobre Ellen White? Ninguém. Ninguém, porque é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. E a mesma igreja adventista hoje é a igreja que luta contra vamos dizer assim, a ordenação de pastoras. Então eles deram a carteirinha de ministra, de pastora para Ellen White, mas eles não ordenam pastoras dentro da sua organização, o que é algo completamente fora de senso, para dizer o mínimo. Mas vamos dizer também, né? Quem poderia, o reles mortal, né, como nós, poderíamos impor as mãos sobre Ellen White para que ela fosse pastora. Então, ninguém se comprometeu, ninguém fez isso. Todo mundo correu. Mas, voltando à questão da sistematização, Ellen White não tinha pedigree nenhum teológico para desenvolver nenhuma sistematização sobre o conflito entre o bem e o mal, porque nada disso e nada do que ela escreveu está na revelação, está na palavra de Deus. Okay? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Vamos para a segunda parte. Que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. E aí ele coloca, porque a conversa está falando de vários temas, depois você pode assistir o vídeo completo, mas a conversa gira em torno de diversos temas. Mas ele coloca ali, subitamente, ele coloca Ellen White como profetisa. Olha, nós queremos que ela é profetisa, mas deixa eu colocar de lado a questão de profetisa e vamos analisar apenas a parte dela como escritora. E é justamente esse ponto que nós vamos analisar agora com você. Mas o restante do vídeo... Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia só pelo que ela estabeleceu o framework do Grande Conflito. Ouça o que ele falou. Ela merece um título honoris causa de doutora em teologia. Vá na internet, vá no Google e pesquise quanto tempo demora para você se tornar doutor em teologia. Vai lá na internet, vai no Google e pesquisa. Quanto tempo? Então você começa a sua faculdade, primeiro dia de faculdade, até o último dia onde você recebe a sua certificação, seu diploma, como doutorado em teologia. Quanto você precisa estudar dentro de uma organização séria, dentro de uma universidade séria, para você alcançar esse título? E aí ele fala o seguinte, ela deveria ganhar um título honoris causa. Por quê? Aí ele responde por quê. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Antes não encaixava. Antes não tinha como. Sem Ellen White, o que ele está dizendo para a gente no vídeo é o seguinte, sem Ellen White, antes de Ellen White, não encaixava. Não tinha como você compreender o que era o conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre Cristo e Satanás. Não tinha como você chegar a uma conclusão sistematizada
não tinha como você colocar numa linha correta, olhar de ponta a ponta por cima, e falar assim, não, é isso aqui, ó. Então, Ellen White veio para a humanidade, ela entregou para a humanidade um tipo de um presente divino, para que nós conseguíssemos entender, porque antes não encaixava. Então, olha como você dá oportunidade e você entrega o microfone, você abre as portas do seu podcast, você abre as portas da sua igreja, você abre as portas do seu lar para alguém que está defendendo uma sistematização que era impossível de ser conectada. Você precisava de uma pessoa que, segundo ele mesmo disse, consideramos que ela é uma profetisa, mas não vou entrar no caso da profetisa. Como não entrar no caso da profetisa, sendo que essa mesma pessoa sistematizou o conflito entre o bem e o mal? Então ela não é profetisa, ela é praticamente um oráculo dentro do adventismo. E é para isso que ela serve. Mas nós vamos analisar então essa sistematização. Que sistematização é essa? Como é que foi que ela construiu essa história do bem e do mal, do grande conflito? Como é que saiu tudo isso da cabeça dela? Certo? Então, essa foi só uma introdução com o vídeo, porque nós vamos falar a palavra do Rodrigo Silva, a palavra que não é minha, não sou eu que estou dando um título honoris causa para Ellen White. Mas nós vamos analisar o que Ellen White falou, ok? Então, antes de a gente entrar na nossa apresentação e nos textos, vou aqui considerar aqui mais uns comentários da galera. Temos aqui Mili Kinomoto. Deus seja louvado por esse canal, que tem sido libertador, muitos irmãos saindo desse lamaçal que é o adventismo. Um abraço, irmão Jamile. Obrigado, Jamile. Muito obrigado. Vamos lá, mais uma. Maria Maia, Rodrigo Silva é soberbo. Soa bastante. Mas aqui você não conhece os bastidores. Boa noite, Rodrigo de Olinda, aqui de Silva Jardim. Legal. Os bastidores do Rodrigo Silva são mais complexos do que apresentado. Boa noite a todos, Emanuel Moraes. Muito legal. Java, por que você nunca jamais responde os comentários no YouTube e a reconsideração? Olha, é até um bom comentário, desculpa fugir do tópico aqui, mas eu vou responder. Já, sabe o que acontece? Geralmente, eu vejo por dia, são mais ou menos 500 a 600 comentários por dia, na média. Então, é difícil, é muito delicado entrar em todos os comentários, responder a todos. Tem hora que realmente eu consigo, mas realmente logisticamente se torna inviável. Então, por isso que você não me vê interagindo com os comentários, provavelmente como antigamente, né? Quando a gente tinha uma audiência bem menor ali, na casa dos 500, 600 pessoas. Hoje, para você ter uma ideia, nos últimos 2 meses, foram quase 3 milhões de visualizações totalizadas, né? Todos os vídeos juntos. Então, é difícil, é delicado. Então, por essa razão, eu peço perdão, mas você sempre pode mandar o seu e-mail para a gente. Eu vou até colocar aqui. Esse é o e-mail oficial. Entre em contato com a gente sempre que você precisar, quiser comentar, criticar, fica à vontade. O nosso site também está aqui, para que possamos.com.br, e o Instagram também, para que possamos no Instagram, tá bom? Mas, de uma forma ou de outra, me desculpa por isso, mas não é fácil, logicamente é delicado. Então vamos lá, mais um aqui, deixa eu ver mais um. Rodrigo Frantz, é muita paixão por falar em Ellen White, esse canal deve estar ganhando muito dinheiro com tanta falta de assunto. Desejo sucesso para você. Olha, não tem dinheiro, literalmente. E ganhar dinheiro com o adventista não é algo que literalmente é possível, porque nós estamos falando aí de que 1 milhão de pessoas no Brasil, onde 70% das pessoas, 70% dos brasileiros no Brasil, infelizmente, não estão em condições financeiras favoráveis. Então, dinheiro com adventista no Brasil é realmente algo inviável. É viável apenas para a organização, que retira 100% dos dízimos de cada igreja local e deixa as igrejas sem nada na mão. Só com uma porcentagemzinha da oferta. Mas isso provavelmente você já sabe. Vamos lá. Vamos entrar então no assunto. Abrir a apresentação aqui. Voltando aqui para ela. Então vamos falar o quê? Primeira coisa que... Eu vou até aumentar aqui na tela para que vocês possam ver melhor. Tirar esse banner da frente aqui também. Qual é o livro que nós vamos concentrar? Nós vamos concentrar em 2 livros hoje, tá? Esse aqui vai ser o principal, que é Os Primeiros Escritos. Essa edição, vou até colocar aqui na tela para vocês. Essa edição é essa edição aqui, ó.
Essa edição, ela é do ano... Deixa eu só... Ela foi publicada, essa edição, em 1945, mas eu tenho a edição de 1882, que está aqui ali na minha biblioteca pequena, e na edição, as edições são as mesmas, não tem alteração nenhuma, mas essa edição, por estar em condições melhores de uso, né, e para escanear também, a outra está bem destruída. E a edição que nós estamos usando é essa aqui, como vocês viram na tela, edição de 1945, mas ela foi editada, vamos dizer assim, publicada pela primeira vez em 1882. Então, esse é o livro que vocês estão vendo na tela de vocês, tá bom? Vamos para o próximo, então. Eu quero ler com vocês, desse livro, eu quero ler com vocês uma sequência de eventos que Ellen White apresenta sobre a questão que o Rodrigo Silva apresentou sobre a sistematização do conflito do bem e do mal. E ela conta como foi. Então, eu quero deixar bem claro que a queda do homem, e eu vou me concentrar nisso mais tarde, mas a queda do homem, ela é descrita em Gênesis capítulo 3, tá? Então, Gênesis capítulo 3 conta como aconteceu a queda do homem. Fora Gênesis 3, não existe na Bíblia nenhuma outra expansão do que aconteceu nem antes e muito menos depois da queda de Lúcifer ou do grande conflito que teve no céu, da guerra que teve no céu. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que houve um conflito no céu, houve uma guerra no céu, por razões que foram relacionadas à ideia de Satanás, no caso Lúcifer, contra a proposta de Deus. Eles não entraram num acordo. Então, chegou uma hora que não dava mais para ambos conviverem e dividirem o mesmo espaço. Basicamente é isso que nós sabemos. Nós não temos outras informações na Bíblia. Então a Bíblia, ela se restringiu, a palavra de Deus, se você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia de capa a capa, você vai ver pouquíssimas informações, e são informações muito alusivas ao resultado final. Houve uma batalha no céu, houve uma guerra, os anjos foram expulsos, Satanás estava no céu, e aí você alude à ideia de que houve uma discussão, houve um conflito ali de ideias, e Satanás deixou de conviver no céu. Basicamente é isso. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe as conversas, você não sabe os sentimentos, você não sabe os pensamentos, você não sabe nada, porque a Bíblia não apresenta. Mas Ellen White, ela apresenta. Então nós vamos analisar esse ponto. Vamos lá então. Primeiro texto aqui, nós estamos aqui no capítulo da queda de Satanás, dentro do livro Primeiros Escritos, da edição que eu mostrei para vocês. E eu marquei aqui ao lado, na tela, aqui do lado na página escaneada do livro, partes da nossa leitura para que você possa acompanhar também, tá bom? Então vou fazer a leitura básica aqui, bem rápida, para que a gente possa acompanhar. Satanás foi outrora um anjo honrado no céu. Isso é Ellen White falando, tá, gente? Próximo a Cristo. Esse ponto é extremamente importante. Então, Satanás era um anjo honrado no céu, próximo a Cristo. O que será que ela quer dizer com próximo a Cristo? Então, vamos acompanhar. Ela começa uma descrição de quem era Satanás. Seu semblante, como o dos outros anjos, era calmo, expressava felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. E a gente já fez um documentário, se você procurar aqui no YouTube, O Jesus de Ellen White, você vai entender por que ela fala sobre essa testa larga. Nós falamos porque isso no documentário, não perca, vai lá e assista. Sua forma era perfeita, sua postura nobre, majestosa, mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás sentiu ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado a respeito da formação do homem, e porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejava receber as mais altas honras no céu, logo após Deus. Então, esse é o contexto desse livro, porque existe um outro livro que eu vou te mostrar também, mas nesse contexto ela fala o seguinte, olha, Satanás ficou invejoso, né, sentiu-se de inveja, ciúmes e ódio de Jesus, porque Jesus foi convidado para participar do processo de criação do homem. Agora eu pergunto para você, por que Satanás
ficaria irado, com ódio, com ciúmes, com inveja de Jesus, porque ele não participou da reunião da criação, sendo que Jesus, dentro do contexto bíblico, Jesus é Deus. Então, por que um anjo ficaria com ciúmes de Deus? Um anjo é um anjo, Deus é Deus. O Satanás não ficou com ciúmes, por exemplo, Deus, não quero ser maior que Deus. E aqui ela fala que ele se encheu de ciúmes, ele desejava receber as mais altas honras no céu, logo após Deus. Então o alvo, segundo a Ellen White, de Satanás era Jesus Cristo. Mas para você sentir ciúmes, é igual dois irmãos, né? Eu falei isso no documentário. É igual são dois irmãos, vamos dizer assim, dois irmãos gêmeos, né? Nasceram no mesmo dia, têm a mesma aparência, tudo igual. E aí o pai chega e dá um presente super especial para um, no momento que não é o aniversário, não é a festinha especial, não é uma data especial, não aconteceu nada de especial. Aí o pai chega com um super presente, um super videogame aí, de última geração, para um dos filhos. E o outro filho olha e fala, peraí, mas por que ele ganhou esse presente e eu não? O que ele fez para ganhar esse presente? Não é aniversário dele, ele não passou de ano, não tem nada de especial acontecendo ao redor. O que aconteceu para o meu irmão receber esse presente? Então, você acredita que duas crianças, está falando de crianças, né? Duas crianças, uma vai olhar para a outra e vai falar assim, poxa, estranho, ele ganhou, eu não ganhei nada. E aí ele questiona para o pai, mas pai, por que eu não ganhei? Então, o contexto, e volta lá em cima, no texto, olha o que ela disse. Satanás, outrora, um anjo honrado no céu, próximo a Cristo. Então, você entende no restante do texto que Satanás e Jesus, eles eram próximos. Eles dividiam a mesma categoria. Lembra que a gente mostrou aqui algumas semanas, alguns meses atrás, um vídeo onde o Rodrigo Silva, o próprio Rodrigo Silva, fala que Jesus era Miguel no céu. Lembra? Que Jesus, ele assumiu uma forma de anjo. Ele andava no céu como se fosse um anjo. Então, Rodrigo Silva afirma que Jesus, na verdade, era um arcanjo chamado Miguel no céu, e por essa razão houve esse conflito. O próprio Rodrigo Silva fala isso. E eu até vou ver se eu consigo encontrar esse vídeo aqui agora, enquanto a gente conversa, porque eu passo para você ter mais ou menos essa noção. Se não, eu deixo na descrição aqui no vídeo mais tarde. Continuando. Até esse momento, todo o céu estava em ordem, harmonia e perfeita submissão ao governo de Deus. Era o maior pecado rebelar-se contra sua ordem e vontade. Todo o céu parecia em comoção. Os anjos foram organizados em companhias, cada divisão com um anjo comandante superior à sua frente. Satanás, e agora, olha esse detalhe, olha esse texto, em amarelo, o primeiro texto em amarelo. Satanás, ambicioso para se exaltar e relutante em se submeter-se à autoridade de Jesus, estava insinuando contra o governo de Deus. Mas espera aí, Satanás estava com inveja porque Jesus participou da criação do homem. E agora Satanás, ambicioso em exaltar, relutante em submeter-se à autoridade de Jesus. E aí você vai descobrir que autoridade é essa, tá bom? A gente vai mostrar para você num outro livro. Continuando. Alguns dos anjos simpatizaram com Satanás e sua rebelião, enquanto outros defendiam fortemente a honra e sabedoria de Deus. Agora chega a parte. Por que ele estava com problema, Satanás, né? Relutante em submeter-se à autoridade de Jesus. Porque a sabedoria de Deus em dar o quê? Em dar autoridade a seu filho, nesse texto que eu passei o sublinhado logo abaixo. Então Deus deu autoridade a Jesus. Jesus não possuía autoridade. Os anjos, segundo Ellen White, não entendiam que Jesus possuía autoridade, e a autoridade foi dada a Jesus, o que causou Satanás uma grande perturbação. Houve contenda entre os anjos, Satanás e seus simpatizantes estavam se esforçando para reformar o governo de Deus, e eles desejavam sondar a sua sabedoria, no caso de Deus, insondável, e entender seu propósito em quê? Em que, você que está me assistindo? Em que, adventista do sétimo dia que está me assistindo? Seu propósito ao exaltar Jesus e dotá-lo de tal autoridade ilimitada. Somente aqui, nesse texto, só nessa primeira parte desse texto, você já vê uma série de informações que não estão na Bíblia. Você vê um Jesus que é igual, no mesmo nível que Satanás. Satanás foi outrora um anjo honrado no céu próximo a Jesus Cristo. E aí você vê Deus o Pai
dando autoridade para Jesus, uma autoridade ilimitada, e também convidando Jesus para participar da criação. Só nessa primeira parte, o vídeo, a gente pode desligar, eu posso desligar esse vídeo aqui agora e ir embora, porque só nessa parte aqui, só nesse trecho, a suposta profetisa, ou a suposta doutora honoris causa em teologia, apresentou para você uma série de informações que não estão na Bíblia. E como é que você pode ser doutora em teologia apresentando afirmações dessa natureza? Tá? Então, essa é só a primeira parte, vem mais, mas eu vou dar um espaço aqui para todo mundo que está participando e comentando, para que vocês também deixem a opinião de vocês sobre esse tema, só sobre essa parte aqui do que vocês acabaram de ver, sobre como Ellen White enxergava Jesus Cristo, e a afirmação, principalmente, de Rodrigo Silva, que eu vou deixar nos comentários, sobre Jesus sendo um anjo no céu. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui um comentário. Débora Cruz. Em pensar que todo esse estrago poderia ter sido evitado com um cardenal quando ela levou a pedrada na cabeça. Ao invés de darem a ela um tratamento médico digno, deram um papel e uma caneta. Realmente é desesperador ver o efeito que isso causou, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, mais um comentário. Rogério Portilho. Rogério, como um anjo viver a felicidade plena e imortal, ter as imperfeições humanas, e essas imperfeições dentro da descrição, né, que você acabou de ver, dessa primeira parte, desse primeiro trecho do capítulo da queda de Satanás. Exatamente. Vamos lá, mais uma. Leandro Dost, fui adventista sétimo dia por 16 anos, defendia muito a seita plagiadora, mas Deus abriu meus olhos, tem alguns livros que a feiticeira plagiou do original. E a gente vai mostrar aqui alguns também, Leandro, muito bem colocado. Muito bem, mais um. Jorge Cunha, esses escritos de Ellen White vão além da doutrina de Cristo. Olha só que interessante. Parabéns, Jorge. Excelente comentário. Que de cara, você não precisa cavar muito fundo. Eu falo para as pessoas, assim, mas eu fui falar com o adventista, o adventista falou isso. Gente, peguem os escritos dela e abram na frente dos adventistas. Abra esse texto na frente do adventista, onde essa descrição está de forma bastante clara, assim, para qualquer pessoa entender, tá bom? Vamos lá, então. Mais um comentário aqui, o último para a gente continuar. Miss Santos, Rodrigo, não canso de dizer o quanto seu canal tem sido revigorante, libertador. Obrigado. Muito obrigado a você, glória a Deus por isso, glória a Deus somente. Beleza, então aqui vocês entenderam o contexto dessa primeira parte, tá bom? Vamos lá, então, vamos para o próximo. Então, o que a gente consegue entender dessa conversa, dessa primeira parte? Eu coloquei aqui de uma forma bem simples, bem fácil para a gente entender, tá bom? Então, o céu antes da criação, segundo Ellen White, era o seguinte: Deus Supremo, certo? Ela não conseguiu derrubar Deus dessa posição. Deus Supremo. Jesus foi atribuído a ele uma liderança angélica. E a gente vai ver isso, tá? Jesus era líder dos anjos. E aí volta de novo, Rodrigo Silva falando que Jesus era Miguel no céu, tá? Depois nós temos Lúcifer como um anjo importante. O Lúcifer, de fato, era um anjo importante dentro do contexto do céu, né? E por fim nós temos os anjos. Eu vou chamar aqui de anjos ou hostes, mas vou chamar aqui do povo, né? Nós temos o povo. Aqui os anjos estão ali no céu, que é uma massa, né? Gigantesca, um número gigantesco de anjos assistindo essa suposta apresentação de Ellen White, esse mundo fictício de Ellen White. Então, ficou claro que é essa estrutura. Vamos avançar. Livro História da Redenção. Ouça o que Ellen White disse. Eu falo para vocês. Mostrem os textos de Ellen White. Vamos lá, então. História da Redenção. Se eu não me engano, esse é o capítulo 1, tá? Capítulo 1. Mas, se você for no documentário O Jesus de Ellen White, que está aqui no canal, você vai perceber. Vamos lá? Ela diz o seguinte, olha só, veja se isso é bíblico. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu filho. Ou seja, Deus precisou chamar os anjos e falar para os anjos, anjos, vamos lá, anjos, esse é meu filho. Anjos, estou conferindo honra ao meu filho, tá bom? Ele não é Deus, ele não tinha honra especial,
ele não tinha poder ilimitado, como foi dito no capítulo anterior, ou na apresentação anterior. Estou chamando vocês para avisar. Isso aqui é um anúncio. Sabe quando o dono da empresa chama os funcionários para conversar? Gente, vou ter um anúncio especial, quero chamar todo mundo aqui. E aí vem todos os funcionários e ficam lá em silêncio ouvindo o chefe. Aí o chefe da empresa chega e fala o seguinte: olha, esse aqui é meu filho, então eu estou atribuindo aqui a ele todas as honras, todos os poderes, né, as habilidades, ele tem autoridade agora sobre a empresa, tá bom? Então todos os funcionários olharam para o filho, o chefe está falando, o chefe é Deus, né? Aí o chefe vira para o filho e fala: tá aqui, ó. Então tudo que o filho, meu filho, disser, todas as decisões do meu filho representam, vocês têm que obedecer. Basicamente foi isso que Ellen White disse que aconteceu no céu. Então nós estamos falando partindo da seguinte premissa: anjos são criaturas. Anjos são seres criados. Se eles foram criados, eles partiram de um Criador que é Deus. Então, Cristo, na mente de Ellen White, não é Deus. Porque os anjos precisaram ser avisados, informados de uma honra especial. Acompanha comigo, continua acompanhando. O filho estava sentado no trono com o pai, e a multidão celestial dos santos anjos reunida ao redor deles. O pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu filho, deveria ser considerado igual a ele. Você tá lendo o que eu estou lendo? Você está lendo o que eu estou lendo? Isso é Ellen White. Isso é Ellen White. Deixa eu voltar aqui, porque fica difícil, né? Eu vou colocar aqui de novo para você ver. A maior explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético. Eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do Grande Conflito. Tá aí para você. Olha o framework do Grande Conflito de Ellen White. Eu falo para vocês, continuem ouvindo o Rodrigo Silva, e vocês vão cair nisso aqui. O pai então fez saber que por sua própria decisão de Deus, foi a decisão de Deus, Cristo, seu filho, deveria ser considerado igual a ele. Eu quero saber, para você que é cristão, eu quero saber que você é cristão. Eu quero saber se isso é bíblico. Eu quero saber se isso é bíblico. E o que o Rodrigo Silva falou no começo foi o quê? O que o Rodrigo Silva falou? Acho que a melhor explicação para mim que é bíblica, A melhor explicação para mim que é bíblica. Eu quero que você me fale se isso aqui é bíblico. Sobre o conflito, sobre o grande conflito. Vamos lá. Deveria ser considerado igual a ele, assim que em qualquer decisão que estivesse presente o seu filho, isto valeria pela sua própria presença. Então, Jesus era literalmente um copycat, né? um Ctrl-C, Ctrl-V de Deus. Foi isso que Deus fez. Eu tô criando um mini eu aqui para vocês. Vamos lá. A palavra do filho deveria ser obedecida tão prontamente como a palavra do pai. Seu filho foi, por ele, investido com autoridade para comandar o quê? O que você está lendo aqui? Comandar as hostes celestiais. Volta no slide que eu falei agora há pouco com vocês. Quem era Jesus para Ellen White? Líder dos anjos. Quem era Jesus para Rodrigo Silva? Arcanjo Miguel. Ok? Então vamos lá. Voltando no ponto que nós estávamos aqui sobre hostes celestiais. Finalizando. Especialmente devia seu filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O filho levaria a cabo sua vontade, seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Então Jesus não tinha independência. Jesus era uma cópia, era como se fosse um robozinho de Deus, e tudo que ele faria seria algo que Deus já havia mentalizado. Então Deus passaria a sua mentalização, a sua mentalidade, as suas ideias, os seus desejos, o que ele queria, Deus, e transferiria para Jesus, e Jesus ia lá, e obedecia, recebia, tá lá,
que aconteceria? Então, Deus, segundo Ellen White, teve que apresentar essa ficha, esse currículo de Jesus para os anjos. Porque os anjos não sabiam. Os anjos não sabiam que Jesus era Deus. Por isso que quando a gente fala que o arianismo no adventismo é extremamente sério. E isso é pregado dentro das igrejas adventistas do sétimo dia até hoje. Porque o Jesus Cristo de Ellen White, o Jesus Cristo do adventismo, não é um Jesus verdadeiro. A igreja adventista do sétimo dia não prega um Jesus verdadeiro, não prega um evangelho verdadeiro e não prega um grande conflito que jamais existiu. Então, o que o Rodrigo Silva está fazendo aqui para você, na sua tela, você pode pegar na internet o PDF e ler o primeiro capítulo da História da Redenção por você mesmo. E abra sua Bíblia do lado e veja se você encontra qualquer uma dessas heresias diabólicas dentro da palavra de Deus, dentro da revelação de Deus. Esse é o convite que eu te faço. E se você é adventista do sétimo dia, ainda, onde você bate no peito falando que o adventista é o povo da Bíblia, é o povo da Bíblia. Com base em que isso foi tirado da Bíblia? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, para a gente começar esses dois trechos, a abertura dessa conversa que a gente está tendo aqui é a base herética, diabólica, de onde Ellen White tirou as suas ideias, a sua apresentação sobre o tal do grande conflito. E Rodrigo Silva apresenta como ela merecendo um honoris causa em teologia. Ok? Beleza, vou abrir aqui para mais alguns comentários, para vocês que estão participando, obrigado a todos que estão assistindo. Para que os escritos de Ellen White façam sentido, os adventistas fazem todo um malabarismo para que tudo que ela disse faça sentido. E não conseguem. É impressionante como não conseguem. Pablo Daniel, 1992. Poxa, Pablo, obrigado. Mandou aí um superchat de R$2. Obrigado. Se Ellen White merecia um honoris, o que merece em Cristo. É verdade. Porque a sua lógica está correta. Se a gente for nivelar a apresentação que não é bíblica, ali tete a tete, a gente pode colocar Ellen White, Henri Cristo, a profetisa Nadir, coloca todos no mesmo balaio de gato. Poxa vida, como é que o adventista do sétimo dia acorda de manhã, no sábado de manhã, e ouve que essa mulher é autoridade na igreja de Jesus? Vou mostrar para vocês. Obrigado, Pablo. Muito obrigado pela participação. Mais uma aqui. Leonel Carvalho. Na cabeça dessa louca, o arcanjo Miguel teve que ser promovido a Jesus por Deus. Exatamente. Olha que ponto interessante a Manuel trouxe aqui. Rodrigo, em suma, Ellen White não acredita na Trindade. Exatamente. Porque como é que você monta uma Trindade? Para Ellen White era Deus, Jesus e Lúcifer. Você entende a estrutura? Isso eu vou voltar aqui. Eu vou até voltar nesse texto aqui para que você possa ver. Olha só que interessante. Satanás foi outrora, aqui no começo do texto, né? Satanás foi outrora um anjo honrado no céu, próximo a Cristo. Pronto, acabou. Então tinha Satanás, Jesus e Deus. Basicamente essa era a composição do céu, né? Na cabeça de Ellen White. Vamos lá. Mais uma. Ceiza, vivemos nos tempos finais. Deus não escolheu nenhuma mulher profeta para guiar seu povo, ele sempre escolheu homens. Isso, de fato, é uma questão delicada para ser analisada, porque a igreja adventista, como eu disse, não ordena mulheres, pelo menos não no Brasil, né, e em muitos outros países, mas, para falar a verdade, a líder é uma mulher. Olha só que coisa. Vamos lá, mais uma aqui. Quem mais? Bem-estar em forma, clínica integrativa. Boa noite a todos. Boa noite também para vocês. Vamos lá, mais um último aqui antes de a gente continuar. Átila Vinícius, irmão, já que Ellen White plagiou muita coisa, é certo afirmar que ela escreveu, ou melhor dizer, o que ela transcreveu? Sim, nós temos, Átila, uma série com 4 ou 5 episódios apresentando, pelo menos aí, 20, 25% dos plágios de Ellen White. Que deu, porque para você ter uma ideia, cada vídeo tem quase uma hora e pouco, mas tem muito mais do que isso. Então eu convido a você e todos vocês a procurarem plágios de Ellen White aqui no canal
e são 5 documentários prontos para vocês assistirem. Fiquem à vontade para pesquisar e expandir suas pesquisas. Muito bem, vamos continuar então? Então vamos avançar aqui para o próximo. Qual o contexto então, até onde a gente já chegou aqui? Então o céu antes da criação, segundo Ellen White, era composto pelo quê? Segundo esses 2 livros que nós apresentamos, História da Redenção e Primeiros Escritos, Jesus, líder dos anjos, Deus Supremo, Lúcifer, um anjo importante, e os anjos, as hostes, ok? O que aconteceu? O que causou, segundo Ellen White, todo esse processo, coisa que não é bíblica? Olha a apresentação que ela faz. O céu antes da criação, segundo Ellen White, representava o quê? Deus como autoridade, e Deus passa a autoridade para Jesus. Lúcifer fica com ciúmes e os anjos ficam confusos. Agora você pode perguntar assim, não, Rodrigo, mas por que os anjos ficaram confusos? Como é que dá para provar que eles ficaram confusos? Porque Deus precisou publicamente, na frente dos anjos, explicar quem que era Jesus. Ele precisou explicar quais eram as atribuições de Cristo para os anjos. Então, quando você atribui, vou novamente usar o exemplo do pai, né, na empresa. Então, o pai está lá e traz o seu filho. Você tem que explicar quem é a pessoa. Olha, gente, esse aqui é meu filho. Agora ele é responsável pela empresa. Agora a palavra dele é uma ordem. Qualquer coisa que ele pedir para vocês, vocês obedeçam. Houve uma explicação. Se você aparecer na sua empresa amanhã e do nada seu chefe chega para você, falando uma pessoa nova, chega dando ordem para você, você vai obedecer? Mesmo que essa pessoa se explique, você vai ter dificuldade de fazer o processamento de informação. Então você vai precisar de um anúncio, de um e-mail, de um vídeo, de uma nota oficial da empresa, qualquer coisa, para a pessoa falar assim, olha, a partir de hoje, fulano de tal é diretor ou é diretora da nossa empresa, e agora você... Então foi isso, na cabeça de Ellen White, foi isso que Deus fez e causou os ciúmes de Lúcifer. Bom? Vamos lá, vamos para o próximo. Causou os ciúmes de Lúcifer, deixa eu aumentar aqui para vocês. Causou os ciúmes, Lúcifer ficou lá todo, né, com o cotovelo doendo. Jesus agora tinha autoridade completa sobre os anjos, e aí causou o quê? Causou uma briga. E nessa briga, Satanás e os anjos do lado dele foram expulsos, e o vencedor foram Deus e Jesus. Jesus e Deus venceram, e os anjos que ficaram com Cristo venceram. Agora, quando você é adventista do sétimo dia, você ouve essa história toda, aquilo enche teu coração. Por quê? Porque não tem como haver o grande conflito no final. Eu vou falar para vocês, por exemplo, o livro Grande Conflito, o livro Desejado de Todas as Nações, o livro Atos dos Apóstolos, o livro Eventos Finais, nada desses livros poderiam existir no contexto em que eles existem se não começasse errado da forma que começou aqui. De uma forma herética e não bíblica. Então, toda essa confusão que Ellen White criou na situação, todo esse mundo de Nárnia que ela criou, é uma criação fictícia, não existe, não está revelado na palavra de Deus, mas a consequência é que gerou problemas maiores. Por quê? A teologia adventista foi começando a se perturbar, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, foi perturbando e foi perturbadora para muitos adventistas ao longo dos últimos 170 anos. A crise no adventismo e a crise existencial que muitos adventistas passam, o medo de morrer completamente, o medo de ser passado o nome dele no juízo investigativo, o decreto dominical, todas essas falácias, elas nascem dessa sistematização que o Rodrigo Silva apresentou no vídeo que nós mostramos agora há pouco. Então, a semente podre da teologia adventista nasce nesse contexto, tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo, então, próximo item da nossa apresentação. Eu quero mostrar para você, se já não tinha sido muito para você, se você já, para você é suficiente, você já viu mais do que suficiente para comprovar que Ellen White é uma falsa profetisa e não traz mensagens e muito menos revelações que vêm da parte de Deus. Mas tem mais. Vamos lá. Vou mostrar aqui para você na tela grande. Olha isso aqui, gente. Depois que acontece todo o conflito no céu de Ellen White, olha essa cena. Imagina essa cena acontecendo nos seus olhos. Agora, presente. Satanás treme ao contemplar a sua obra. Ou seja, treme ao contemplar o quê? O que ele fez. Toda a bagunça, segundo Ellen White, que ele fez lá em cima, no céu, tudo que ele destruiu, a briga, a guerra, a discussão, a expulsão, tudo aquilo que ele fez, ele olha assim e treme ao contemplar a sua obra.
Vamos lá. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente, o futuro dos seus planos. Isso é Ellen White dentro da mente de Satanás. Deixa eu repetir para você que você não entendeu. Satanás Ellen White estava conseguindo ver a mente de Satanás lá dentro. Ela conseguia imaginar e ver o que estava passando na mente de Satanás. Ela voltava no tempo justamente para ter essa capacidade, né? Sua poderosa estrutura vacila como uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Olha só a cena. Eu quero que você... Deixa eu falar mais perto. Eu quero que você imagine a cena, ok? Imagine a cena. Vamos lá. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Eu queria saber, depois de uma guerra da proporção que aconteceu no céu, eu queria saber que raio de anjo é esse que não tem nada para fazer e passou no céu como quem não quer nada. Ele passou no céu. O anjo passou no céu. E aí, esse mesmo anjo é o anjo que vai levar uma mensagem para ter uma entrevista com Cristo. Olha só como a história começa a ficar mais cabeluda. Isso lhe é concedido. Se é concedido, gente, faz a matemática comigo. Se foi concedido, é porque o tal do anjo que passou ouviu Satanás, obedeceu a Satanás, pegou a mensagem do diabo e levou para Jesus Cristo para que tivesse uma entrevista. Ou seja, esse é tipo um anjo que ele é do centrão, entendeu? É um anjo que não é nem da esquerda e não é um anjo nem que é da direita. Ele é um anjo do centrão, que ele está trabalhando para os dois lados. E aí o que acontece? Esse anjo leva a informação e pede então a entrevista. O que acontece depois? O que acontece? É concedida a entrevista. Vamos lá. Então, relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Jesus se encontra com Satanás depois da rebelião que aconteceu no céu. Agora você para pensar comigo. Reflita por um segundo. Você é adventista do sétimo dia. Imagine Jesus Cristo, seu Salvador, para aquele que você entregou a sua vida, dialogando com Satanás para que ele voltasse para o céu. E aí ele fala o seguinte: ele está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. E olha o que acontece depois, está em verde para você. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como o pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. Essa, para mim, é uma das piores frases, uma das piores sentenças escritas por Ellen White. Por quê? Ellen White coloca Jesus e Satanás lado a lado, frente a frente. Ela coloca Jesus triste com Satanás, chorando com Satanás. E para piorar a situação, ela fala que Jesus disse para Satanás que ele não seria recebido no céu como um pensamento de Deus. Ou seja, lembra lá no começo que a gente falou que Jesus não faria nada se não fosse por Deus? Que Jesus seria mais ou menos uma cópia, um robozinho de Deus? Olha só, como ele chorou com Satanás, ele falou assim, como pensamento de Deus, ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta pelo pecado e rebelião. Olha o volume. Eu falo para vocês. Adventismo do sétimo dia e até hoje, 2024, dia 15 de agosto de 2024, até essa data, a Igreja Adventista do sétimo dia nunca, deixa eu falar para vocês, a Igreja Adventista nunca olhou para esse texto e falou, irmãos, esse texto está errado, isso não está na Bíblia. Irmãos, nós consideramos Ellen White como uma escritora, escreveu coisas boas, mas ela escreveu coisas que são completamente de um disparate da realidade bíblica. Ela errou aqui, ela errou ali, ela errou acolá. Nós estamos sendo transparentes com vocês, adventistas do sétimo dia, que devolvem o dízimo, põe no envelopinho, ali debita direto na conta ali do Advent 7 lá, do Pay 7. Irmãos,
Nós estamos sendo transparentes com vocês. Nós acreditamos que Ellen White recebeu inspiração de Deus para vários textos, mas em alguns textos, ou em alguns livros, ou em todas essas posições, nós, como organização, como igreja, nós não consideramos que isso tenha base bíblica. Pergunta para mim, pergunta na internet, pergunte para o seu pastor adventista se ele considera que isso seja bíblico. Não existe. O que falta no adventismo, porque tem muitas pessoas que falam assim, não, o adventista, a Ellen White escreveu coisas bonitas. Eu concordo, se você pegar vários livros dela, você vai encontrar coisas bonitas. Mas você vai encontrar uma água envenenada. Porque não tem como você trabalhar duas frequências, a frequência do mal e a frequência do bem, no mesmo escrito. Então você vira uma página, tem uma coisa bonita. Você vira uma página, tem uma heresia. Você vira uma página, tem uma coisa de Cristo. Você vira outra página, tem uma coisa completamente diabólica. Agora, como que você me explica? Como que você explica isso para o seu filho? Como é que você conta que Jesus chorou ao lado de Satanás para o seu filho, para a sua criança, para o seu adolescente? Então, desculpa, às vezes eu tento me segurar o máximo possível, porque eu sei que vocês não estão estudando o adventismo histórico no volume que nós estamos, mas é difícil muitas vezes a gente se segurar diante de certas apresentações. Vamos lá, dar uma pausa aqui rápida, pegar alguns comentários de vocês e a gente continua. Vamos lá. Marinês de Souza, sou ex-adventista e comparo Ellen White com a Bispa Nadir. Só fala heresia. Esses pastores estudiosos acreditam plenamente nessa impostura. Eles não acreditam. Marinês, eles não acreditam. Eles estão ali pelo salário e pela estrutura. Eles estão ali dentro de uma situação em que, se eles virarem as costas para Ellen White, eles perdem tudo. Eles perdem tudo. Os filhos perdem a escola, a esposa perde os benefícios ou o emprego, ele perde o emprego, eles vão ser rechaçados pela organização, os membros vão falar que eles como chamam? Eles apostataram, e o nome deles vai ser jogado na lama dentro do universo adventista. Eles vão pagar todo tipo de preço social, familiar que você pode imaginar. São pessoas que precisam ter muita coragem para defender o Evangelho de Cristo e apresentar de forma transparente para os seus membros, falando, isso não é bíblico. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora, não é questão de você ser homem para você falar isso. É uma questão de você defender o Evangelho. É basicamente isso. Então, a ausência de coragem para você enfrentar o pós-pastorado adventista. Pastores adventistas, na sua grande maioria, não têm outra função profissional. Eles não têm outro cargo profissional, eles não têm outra habilidade, outra formação. Eles se dedicaram a vida toda para alcançar aquilo ali. E quando eles se veem no meio da lama, eles falam assim, ou eu continuo nadando na lama, ou eu vou perder tudo. E a grande maioria prefere continuar na lama. Então, esse é o contexto, infelizmente. Alexandre Marques, Rodrigo Silva é um herege. Concordo 100%, 100%. Ellie Reis, Ellen White é meio fanática pelo juízo investigativo, igual o show dos ETs, Deus mostrando para os anjos. Exatamente, bem lembrado. E parece que você assistiu o nosso documentário também sobre o juízo investigativo para os ETs, que é outra doutrina herética do adventismo. Vamos lá. Leandro Dosti, a pedrada foi forte. Foi mesmo. Deve ter sido um tiro dos grandes que fez o estrago. E é engraçado, porque as pessoas elas esquecem, né, da pedrada, do impacto que isso causou na vida de Ellen White. Mais 3 comentários aqui, jogo rápido. Vamos lá, Jorge Cunha. Rodrigo, quando o Senhor me mostrou que a marca da besta não será o decreto dominical, deixei de acreditar nessa senhora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Legal. Vamos lá, mais um Leandro. Leandro já foi do Leandro. Deixa eu ver mais um aqui. Quem é você? Temes, que horror, verdade. Muito, muito bem colocado. Domingos Barbosa, se Satanás se tornou mal, quem incitou a maldade nele, né? Esse é um ponto importante a ser analisado. Mais um, pergunta sincera, tem pastora na igreja adventista? Tem pastora, sim. Nos Estados Unidos tem pastoras adventistas. No Brasil, eu creio que não. Acho que no Brasil
O máximo que a mulher consegue alcançar é um cargo de anciã dentro de uma igreja local, né? Então esse é o cargo máximo, acho que no Brasil não autorizaram ainda. Em outros países é autorizado, sim, a ter pastora. Se eu não me engano, na Europa, acho que tem 2 países na Europa que aceitam ordenação de pastoras, tá? Aliás, se eu não me engano, tem uma comunidade brasileira que tem uma mulher como pastora. Acho que quem foi que falou aqui foi o Leandro, com toda certeza o Washington. Acho que, se não me engano, é o Washington. Não sei se ainda, mas passou uma pastora para o Washington, sim. Legal. Vamos ver aqui. Mais um. Denise, fale de Jesus, nada acontece. Fala da tia Ellen, começa a Terceira Guerra Mundial. É verdade, é verdade. Legal. Vamos então para a próxima parte. Vamos avançando na parte final aqui da nossa apresentação. Vamos colocar de novo na tela. Então, só um resumo rápido, gente. E essa tela eu tirei do documentário do Jesus de Ellen White, vale a pena você conferir. Então, daqui, o Jesus pré-criação de Ellen White era o quê? Menor que Deus, óbvio, porque se ele não tinha autoridade, ele era menor que Deus. Deus teve que passar a autoridade para ele, era menor que Deus, certo? Mais um. Deus concedeu honra a Jesus, um absurdo. Um ser comparável a um anjo, como o próprio Rodrigo Silva falou, comparável a um anjo, sem independência, e uma relação próxima com Lúcifer. Esse é o Jesus de Ellen White. Esse é o Jesus que o Adventismo defende até hoje. Porque se a igreja adventista tivesse, na verdade, base bíblica na sua estrutura, olharia para Ellen White e falaria: isso tá, desculpa que a senhora escreveu, infelizmente, não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem, eu vou falar só um último comentário antes de continuar. Não quero estender muito, já estamos com 1 hora aqui já. Eu não vejo problema nenhum na reforma que está vindo na igreja adventista. Muitas pessoas não sabem ainda disso, mas está vindo uma reforma muito grande na igreja adventista. E eu creio que um dos itens dessa reforma seria inteligente colocar como Ellen White não sendo uma profetisa. Você pega Ellen White, tira da prateleira de profetisa e coloca na prateleira de escritoras. Então você tem Ellen White, você tem Wesley, você tem Calvino, você tem Lutero, você tem, sei lá, todos os outros teólogos que apresentaram aí XYZ doutrinas e teologias. Põe ali. Agora, você pegar uma pessoa que escreveu esse absurdo e colocar no topo do ponto de vista de profetisa, e sem contar um fator que muitas pessoas não percebem, é que Ellen White voltava no tempo, ela avançava no tempo, ela ia no céu, ela visitava o céu, ela fazia várias questões. Aliás, vem um documentário aí sobre o tal do anjo ajudante. Se preparem, anjo acompanhante de Ellen White. Um jovem muito bonito que me visitava à noite no quarto. Se preparem, tá bom? Vamos lá, próximo. Passada a queda de Satanás, então o que acontece agora? Jesus chorou com Satanás, Jesus estava lá, ficou triste, bateu nas costas de Satanás, falou: não vai dar para você voltar, infelizmente, etc. Então vamos avançar. Resultado: Satanás agora vem para pegar o homem e a mulher no jardim e fazer com que eles pequem, ok? Volto a dizer o que eu já disse lá no começo da apresentação. Gênesis capítulo 3 conta como foi a queda. Capítulo 3. É isso, tá? Agora vamos ver o que a inspirada, a profetisa adventista, falou sobre a queda do homem. Mesmo livro, como eu disse aqui anteriormente, mesmo livro, edição 1945, mas a edição e o texto são de 1882, é a mesma edição, tem uma outra edição aqui mais antiga também, vale a pena você conferir. Sempre trabalhando com os originais em inglês, nunca trabalhando, na maioria, não nunca, mas sempre que possível, evitando edições publicadas pela Casa Publicadora Brasileira, uma organização que não é confiável. Vamos lá. A queda do homem. Leia comigo na tela, tá? Os santos anjos frequentemente visitavam o jardim e instruíam Adão e Eva sobre o seu trabalho, além de ensiná-los sobre a rebelião e queda de Satanás. Os anjos os advertiam sobre Satanás e os aconselharam a não se separarem um do outro em suas tarefas, pois
poderiam entrar em contato com esse inimigo caído. Os anjos também os exortaram a seguir de perto as instruções de Deus, que Deus lhe havia dado, pois somente na obediência perfeita estariam seguros. Então, esse inimigo caído não teria poder sobre eles. Então, essa é a primeira parte que está aqui em vermelho, vocês puderam ver. E nessa primeira parte nós temos dois problemas. Quais são esses problemas? Eu queria ver se você consegue identificar quais são esses problemas que eu vou falar aqui agora. Primeiro problema, Ellen White falou o seguinte, que os anjos frequentavam o jardim e eles deram um spoiler do que tinha acontecido no céu para Adão e Eva. E, além disso, olha só na segunda parte do texto, os anjos os advertiram sobre Satanás e os aconselharam a não se separarem um dos outros em suas tarefas. Você que está me assistindo aqui agora, quero deixar bem claro para você uma coisa. Considere o seguinte ponto. Deus coloca uma árvore no jardim, certo? E ele dá uma ordem para aqueles dois indivíduos, Adão e Eva, para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Faz sentido? É o que está escrito na Bíblia, é o que está revelado. Muito bem. Vem Ellen White e fala o seguinte para você. Olha, mas deixa eu contar uma coisa que você não está sabendo, que a Bíblia não revelou. Vinham os anjos do céu dando spoiler, contando tudo que aconteceu no céu. Então teve guerra no céu, Satanás foi expulso, e agora ele está vindo para destruir a terra e fazer com que vocês dois caiam em pecado. E aí os anjos começaram a avisar Adão e Eva sobre a queda. Eu pergunto para você, eu e você somos imperfeitos, nós não somos Adão e Eva, certo? Nós não somos Adão e Eva. Eles eram perfeitos, eles foram criados por Deus ali, perfeitos, dentro do jardim perfeito, tudo perfeito, sem pecado, sem nada. E aí vêm os anjos e avisam os dois. Olha só como Ellen White constrói o negócio. Tô avisando vocês, vai vir Satanás, vai vir pecar vocês, vai vir ajudar, fazer com que vocês pequem, fazer com que vocês caiam em pecado. Eles foram avisados e mesmo assim eles caíram. E aí ela fala sobre exemplos, ela fala de coisas, por exemplo, que os anjos disseram, né? Que ela já sabe porque está escrito na Bíblia, basicamente. Então está escrito na Bíblia o quê? Que eles se afastaram, a Eva se afastou de Adão. O que ela escreve? Ah, não, olha, não se separem um do outro em suas tarefas. Óbvio, já estava escrito na Bíblia isso. Pois poderiam entrar em contato com o inimigo caído. O que aconteceu, que está escrito na Bíblia? Entrou em contato com o inimigo caído. Então ela cria uma ideia de que os anjos vinham avisar Adão e Eva. Então, Adão e Eva não só caíram dentro da cabeça de Ellen White, Adão e Eva não caíram porque eles tiveram um primeiro impulso. Olha, isso aqui nunca aconteceu. Isso aqui nós estamos vendo pela primeira vez. Ninguém falou com a gente que isso ia acontecer. Ninguém nos avisou que ia acontecer isso. Não. Eles estavam sendo constantemente avisados. Então, Adão e Eva, dentro do Adventismo, não caíram só porque caíram. Eles caíram porque eles foram muito ruins. Eles eram muito ruins de aviso, muito ruins de entendimento. Eles praticamente, a Ellen White está chamando eles praticamente duas crianças. Duas crianças que receberam aviso, foram alertados, foram lá e caíram. A mesma coisa que você fala para o seu filho. Não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada, menino. Você vai tomar um choque. O que a criança vai lá e faz? Põe o dedo na tomada. Você percebe como ela pinta Adão e Eva? Ah, não, mas eles foram avisados. E o que aconteceu depois? Caíram. Essa perspectiva, essa visão do Adventismo com relação a esses dois indivíduos, as duas criaturas de Deus, o primeiro casal, duas crianças. E aí ele vem no final, deixa em branco, só para dar contexto aqui da página. Satanás começou seu trabalho com Eva para fazê-la desobedecer. Ela errou primeiro a se afastar de seu marido, ela já falou antes, que os anjos estavam avisando para não se afastar. O que ela fez? Ela se afastou. Depois, ao permanecer perto da árvore proibida, em seguida, ouvir a voz do tentador, chegando até a ousar e duvidar do que Deus havia dito. No dia em que não dele comeres, certamente não morrerás. Ela pensou que talvez o Senhor não quisesse dizer exatamente o que disse, e arriscando-se, estendeu a mão, pegou o fruto e comeu. E era agradável aos olhos, saboroso ao paladar. São informações que a Bíblia não fornece. O que Eva pensou, se era saboroso,
se Satanás fez ela se afastar de Adão. Então, esse trecho que não está em amarelo é o segundo parágrafo aqui da página, tá bom? Avançando. Vamos lá, então. Voltando, então, na segunda parte dessa página, tá bom? Vamos lá. A queda do homem. Essa parte é uma parte fundamental, a gente já está caminhando para o final, mas essa parte talvez seja a mais importante dessa apresentação, para que você compreenda o centro, o cerne, né? Na página 148 desse mesmo livro aqui, página 148, diz o seguinte: a notícia da queda. Aí, no caso, Adão e Eva já caíram, né? Já caíram em pecado, Adão e Eva já comeram do fruto, enfim, eu estou pulando toda essa parte para a gente evoluir aqui na conversa. Mas Adão e Eva comeram do fruto. Muito bem. Voltando então, o que aconteceu depois que eles caem? Depois que Adão e Eva caem? Segundo Ellen White, o Adventismo. Vamos lá. A notícia da queda do homem se espalhou pelo céu. Todas as harpas silenciaram. Todas as harpas silenciaram. Todas as harpas. Que instrumento musical existe no céu? Todas as harpas. Vamos lá. Os anjos lançaram suas coroas de suas cabeças em tristeza. Todo o céu estava em agitação. Um conselho agora vem. Presta atenção, você que está me assistindo, adventista, do sétimo dia, você que é cristão evangélico, você que é católico, você que nem é cristão, você que nem deve ser cristão, está assistindo esse vídeo, mas conhece do que está escrito na Bíblia, você sabe o que está escrito lá na Bíblia. Ouve. Um conselho foi realizado depois da queda, tá? Importante isso, depois da queda. Um conselho foi realizado para decidir o que deveria ser feito com o casal culpado. Olha a seriedade disso. Os anjos temiam que eles estendessem a mão e comessem da árvore da vida. Os anjos temiam. Então, os anjos que lançaram suas coroas de suas cabeças com tristeza, pegaram a coroa e... que coisa! Eles comeram do fruto. Aí os mesmos anjos temiam que eles estendessem a mão, Adão e Eva, e comessem da árvore da vida, tornando-se pecadores imortais. Pecadores imortais. Mas Deus disse que expulsaria os transgressores do jardim, e anjos foram imediatamente designados para guardar o caminho da árvore da vida. Guardar o caminho da árvore da vida. Vamos lá, continua acompanhando. Eu não sei se você está conseguindo guardar esse volume de informação, mas vamos lá. Havia sido o plano estudado de Satanás que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem sua desaprovação e então participassem da árvore da vida para que pudessem viver para sempre em pecado e desobediência e assim o pecado fosse imortalizado. Então Satanás, Ellen White entrou na mente de Satanás para ver qual que era o plano de Satanás. Isso aqui é breaking news. Breaking news. Né? Então, Ellen White entrou na mente do diabo para saber que esse era o plano dele, imortalizar o pecado. Porque ele ia, de alguma forma, ter que proteger a árvore. Né? Sendo que quem tinha colocado a árvore no jardim foi Deus. E Deus tem poder para colocar uma árvore no jardim, Deus tem poder para tirar a árvore do jardim a hora que ele quisesse. Deus tinha poder para transformar aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal numa bananeira, se ele quisesse. Deus tem poder, ou tinha poder, no caso, com relação a esse evento, nesse tempo e espaço, para pegar e falar o seguinte: quer saber? Eu não quero mais que isso seja árvore, eu quero que isso seja um mar de rosas. Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Deus não é dependente, Deus não se submete ao diabo, a Satanás, absolutamente nada. E agora, Ellen White apresenta como se Satanás tivesse um plano na mente dele que conseguisse suprimir o poder de Deus com um plano maléfico perfeito de imortalizar o pecado. Mas anjos, continuando, mas anjos santos foram enviados para expulsá-los do jardim e barrar seu caminho para a árvore da vida. Cada um desses anjos poderosos tinha em sua mão direita algo que tinha a aparência de uma espada reluzente. Eu separei esse texto agora, você vai ver o detalhe no final, só para você ter uma ideia do que esses 4 textos representam, tá bom? Acompanhe comigo, olha isso. Vamos lá.
Primeiro texto, é uma ficção. Não está revelado na Bíblia. Isso não está revelado em lugar nenhum dentro das Escrituras. A notícia da queda do homem se espalhou no céu, as harpas caíram, as coroas foram jogadas. Isso tudo é ficção. Segundo ponto, mentira. Um conselho foi realizado para decidir o que deveria ser feito com o casal culpado. Olha, um conselho? Mas espera aí, quando é que foi que o plano da salvação foi feito, foi criado, foi estabelecido? Quando foi? Não foi antes da criação da Terra, antes da criação do mundo? Não foi antes, não é isso que a Bíblia apresenta? Beleza. Vamos lá. Ficção mais verdade. Os anjos temiam que eles estendessem a mão e comessem a árvore da vida, tornando os pecadores imortais. Mas Deus disse que expulsaria os transgressores do jardim. E anjos foram imediatamente designados para guardar o caminho da árvore da vida. Realmente, os anjos foram designados. Tinham 2 anjos lá na frente do jardim. Depois que expulsou, não tinha mais como entrar. Agora, toda essa baboseira, esse blá 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 que ela colocou aqui, isso aqui não tem nada a ver com a revelação bíblica. Aí vem aquela parte do plano de Satanás, que eu comentei há pouco, e por último vem, mas os anjos santos foram enviados para expulsá-los do jardim e barrar seu caminho na árvore da vida. Cada um desses anjos poderosos tinha em sua mão direita, agora vem a parte, algo que tinha a aparência de uma espada reluzente. Tinha a aparência de uma espada reluzente. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 3:24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Hoje, a Bíblia está falando que é uma espada. A Ellen White fala que tinha uma aparência de uma espada. Tinha uma aparência, parecia que era uma espada. Sempre que você abrir a Bíblia na versão King James, Ellen White, que tinha, diga-se de passagem, todos os livros apócrifos que ela defendia, e aí vem ainda uma conversa sobre livros apócrifos e Ellen White em breve. Quando ela fala sobre a espada, ela fala que tinha uma aparência, sendo que se você pegar a Bíblia, abre a Bíblia, adventista, abre a Bíblia e lê a Bíblia. Está escrito que na Bíblia que é uma espada, não está escrito que é uma aparência de uma espada. Então, na informação que a Bíblia fala, ela destrói. Ela fala, não, é uma aparência. Você entende como as coisas são completamente invertidas? São invertidas. Mas vamos lá. Mas vamos pro próximo. Isso acho que está acabando já. Não vou fazer vocês sofrerem tanto com isso. Vamos lá. Um conselho. Sim, a parte do conselho. Tinha até esquecido desse slide. Um conselho foi realizado para decidir o que deveria ser feito com o casal culpado. Quando foi isso? Depois, segundo Ellen White, depois da queda. Certo? Se eu voltar aqui no slide anterior, você vai ver. Tá aqui, ó. A notícia da queda e um conselho em verde, bem aqui em verde, está escrito. Foi realizado. Eu separei esse texto aqui em cima. É desse texto que eu estou falando. Vamos lá então para Efésios 1, de 4 a 5. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua verdade. Horas. Então Efésios está falando aqui que literalmente o plano em Jesus Cristo foi feito o quê? Antes da fundação do mundo. Não foi depois que o céu ficou em crise, eles caíram, eles comeram do fruto, vamos jogar nossas coroas, parem de tocar as harpas. Não foi isso que aconteceu. Foi antes da fundação do mundo. Efésios 1, assim. De novo, 1 Pedro 1:20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1:20. O que Pedro está falando aqui, você que está me assistindo? Você que está me assistindo, Adventista, o que Pedro está falando aqui? E o que Ellen White falou em cima? O que foi que Ellen White falou? Que aconteceu depois da queda. A reunião de Cristo e Deus aconteceu depois da queda. A gente vai ver isso. Vamos lá, o último, Apocalipse 13:8. E adorarão a besta todos os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Está escrito aqui. O que está faltando
O que está faltando para vocês entenderem? Ellen White é uma falsa profetisa que destrói o evangelho e a palavra de Deus. E o adventismo do sétimo dia é estabelecido sobre essa mulher. Volto a dizer, volto a apresentar o que o Rodrigo Silva apresentou. O que o Rodrigo Silva falou? O que foi que o Rodrigo Silva falou? De novo. Acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Quem sistematizou o quê? Quem sistematizou foi o próprio diabo que sistematizou isso. E o Rodrigo Silva não tem a coragem, não tem a capacidade de pegar esses textos que eu estou mostrando para você na sua tela agora. Ellen White, essa que deveria ter o honoris causa de teologia, essa pessoa escreveu esses absurdos. Tá bom? Então, eu estou mostrando a Bíblia para depois falar assim, não, mas é que na Bíblia não fala nada de na fundação do mundo, não teve plano da salvação antes da fundação do mundo, antes da criação do universo. Não teve nada disso. Ninguém sabia que Cristo ia morrer. Ah, não, ninguém sabia que Cristo Jesus ia morrer na cruz para salvar o pecador. Não, ninguém sabia disso. Foi só depois que comeram o fruto que eles saíram correndo para resolver o problema. Né? Isso é o adventismo, isso é Ellen White. Vamos lá, plano da salvação, última parte. Página, se eu não me engano, deixa eu só ver qual página que está escrito isso aqui. Eu acho que eu tenho em algum lugar aqui, mas tá na tela para você acompanhar em vermelho essa parte, tá? Vamos lá. A tristeza tomou conta do céu, pois percebeu-se que o homem estava perdido e que o mundo que Deus havia criado seria preenchido por mortais condenados à miséria, doença e morte, e não havia forma de escape para o transgressor. Toda a família de Adão deveria morrer. Então não haveria escape para o transgressor. Vou repetir o que ela escreveu aqui. Não haveria escape. O céu, a tristeza tomou conta do céu. O céu. E aí vem a parte. Aí vem para jogar pá de cal em cima. Para jogar pá de cal, adventista. Para jogar a pá de cal em cima. Olha só. Ellen White. Eu vi o adorável Jesus e observei uma expressão de simpatia e tristeza em seu semblante. Logo vi, de novo, ela falando que viu, tá em azul aqui para você ver. Ele, no caso, se aproximar da luz extremamente brilhante que envolvia o Pai. Disse o meu anjo acompanhante, aí entra a entidade que controlava Ellen White, a gente vai falar sobre isso no próximo documentário. Disse meu anjo acompanhante, ele está em íntima conversa com seu pai. Então você está vendo uma cena o seguinte, o céu percebeu, agora os anjos estão lá com a espada na frente do jardim do Éden, não pode mais entrar no jardim, Adão e Eva já estão fora, já foram expulsos. O céu fica triste, todo mundo pensa, pronto, acabou, não tem mais solução. Acabou. Agora ela fala o seguinte, não tem mais, não havia forma de escape para o transgressor. Não havia forma de escape. Gente, quando Cristo ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, em toda a Bíblia, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que foi apresentado e planejado antes da fundação do mundo. Agora, imagina a cena, porque vocês se lembram da cena. Adão e Eva pecam, se escondem, Deus chega e fala assim, onde vocês estão?
Ele fala, estamos aqui, nos escondemos porque nós estávamos pelados, nós estávamos, enfim, né, com vergonha, tal. O que acontece depois? Você que é cristão, você que lê a Bíblia, que entende a Bíblia, que estuda a Bíblia, o que acontece depois? Deus vem e inicia um processo de ensinamento do que vai acontecer. Vai acontecer um ensinamento. Fala assim, olha, aconteceu isso, vocês caíram, mas agora vai ter um sacrifício de um animal que não tem culpa, ele vai morrer porque vocês pecaram. Ele inicia um processo de ensinamento do que vai vir, apontando para quem? Para Jesus Cristo. Olha só o que vai acontecer agora. Acompanha comigo, próximo texto. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus estava em comunhão com seu Pai. Ou seja, Jesus foi para a reunião com Deus. Jesus entrou numa reunião com Deus. E aí todo o céu parou, todo mundo na ansiedade, sabendo, e agora? O que vai acontecer? Lembre-se que esses eventos estão acontecendo após a queda. Uma severa contradição bíblica, tá bom? Vamos lá. 3 vezes, isso é Ellen White dizendo, 3 vezes ele foi envolvido pela gloriosa luz ao redor do Pai. E na terceira vez que ele saiu do Pai, ele saiu de dentro da áurea de Deus, sua pessoa pôde ser vista. E aí, eu não sei se essa pessoa, no caso, se é Jesus ou se a pessoa é a pessoa de Deus, porque teve um momento, tem um dos escritos de Ellen White que ela fala que viu Deus, né, que ela conseguiu enxergar para Deus, ver Deus. Nem Moisés viu Deus, mas Ellen White viu. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e dúvida, e brilhava com a benevolência e amor de uma forma que palavras não podem expressar. Ele então informou a hoste angélica que um caminho de escape havia sido feito para o homem perdido. Então, qual foi o resultado da reunião entre Jesus e Deus? Havia sido feito então um plano, encontramos uma solução. Qual era essa solução? Ele lhes disse que havia estado intercedendo com seu Pai, Jesus, tá? E tinha se oferecido para dar sua vida como resgate, para tomar sobre si a sentença da morte, para através dele o homem pudesse encontrar perdão, e que através dos méritos do seu sangue, e agora entra o adventismo, óbvio, através dos méritos do seu sangue e obediência à lei de Deus, eles poderiam ter o favor de Deus e ser trazidos para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Olha o que Jesus disse. Isso aqui são palavras que Ellen White está colocando na boca de Jesus Cristo. Ellen White está colocando essas palavras que você acabou de ler na sua tela na boca de Jesus Cristo. E Jesus fala que eles poderiam voltar para o jardim e comer do fruto da árvore da vida. Voltar para o belo jardim, trazidos. Deixa eu falar de novo. Trazidos significa trazer de volta de onde eles acabaram de ser expulsos. Só que a pior parte, óbvio, de todo esse enredo de Nárnia, fictício de Ellen White, ela fala o seguinte, quais são os méritos? Como eles poderiam, como Adão e Eva poderiam voltar a comer do fruto da árvore da vida e voltar para o jardim, para o belo jardim? Como seria possível? Através dos méritos do seu sangue, do sangue de Jesus, e obediência à lei de Deus. Aí as pessoas falam, não, mas o adventismo não é salvação pelas obras, não é salvação pelas obras, não tem nada de lei, lei não salva, lei não salva, lei não salva. É a graça de Jesus Cristo. Você vai ouvir isso na Novo Tempo, na igreja, você vai ouvir isso de todos os adventistas, principalmente dos adventistas Nutella, todos eles. Agora, abra os livros de Ellen White e você vai ver que você só volta, o Adão e Eva só voltariam, no caso representando a redenção, né? Só voltam se você for pelo mérito de Cristo e a obediência da lei de Deus. Agora eu te pergunto, qual é a obediência da lei de Deus que Adão e Eva seguiram, sendo que a lei só foi dada no Sinai, por Moisés? Qual é essa lei que ela está se referindo aqui, que eles deveriam seguir, se nem circuncisão tinha depois do momento que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Que não tinha nem aliança sendo feita ainda. Que tipo de lei
seria essa que eles seriam trazidos de volta para o belo jardim para comer do fruto da árvore da vida. Você entende onde está inserida os venenos? Onde os venenos... Isso aqui tudo é um veneno grande, né? Isso aqui é um veneno de rato. Mas a grande cereja do bolo, inserida no meio, é isso aqui. Através dos méritos do sangue de Jesus e a obediência à lei de Deus. Entende o Adventismo do sétimo dia? Fica mais claro porque eles são tão obcecados pelo sábado? Você consegue entender agora? Vamos lá. Por fim, linha do tempo bíblica, linha do tempo que não é bíblica de Ellen White, que definitivamente não está na Revelação, não está no Gênesis, não está em canto nenhum. Mas vamos lá. Primeira fase, fase 1, Deus e os anjos e Jesus. Desculpa, Deus, os anjos e Jesus, que não tem autoridade, deveria ser não tem, né, não sem, ou sem autoridade, vivendo em harmonia no céu, todos felizes. Mas Jesus não tem autoridade nessa fase 1, tá? Na fase 2, Deus dá autoridade a Jesus diante dos anjos e cria o mundo com Jesus. Então ele chama Jesus, vamos lá, criar o mundo. Satanás sente inveja e se rebela contra Deus e Jesus, contra Deus e Jesus, sendo expulso. Então Satanás é expulso porque ele se rebelou, ficou com inveja, com dor de cotovelo, foi mandado embora. Fase 3, Satanás vai para a terra e tenta Eva e Adão, ambos caem, mesmo tendo sido avisados por anjos, lembra que a gente falou antes. Então os anjos avisaram, mesmo assim eles caíram, duas crianças na mente de Ellen White. Fase 4, só então Jesus se reúne com Deus, criam um plano da salvação juntos, que engloba o sangue de Jesus mais a guarda dos mandamentos. Sabe-se lá quais são esses mandamentos que Ellen White está se referindo para um casal que acabou de sair de dentro do jardim. Basicamente, é isso, tá? Então vamos lá. Informação rápida aqui para vocês, para a gente fechar. Apenas dessas 9 páginas que eu mostrei para vocês agora, nós passamos por 9 páginas. Nós temos 9 páginas de heresias, mentiras e ficção de Ellen White, que total dá 1.560 palavras. Toda essa história de Nárnia, toda essa fantasia, toda essa ficção, toda essa loucura aconteceu em 1.560 palavras, que moeram o cérebro dos pastores e dos adventistas e moem o cérebro deles até hoje. A apresentação bíblica da queda do homem, Gênesis 3, tem 627 palavras. Ou seja, Ellen White expandiu toda essa situação da queda do homem, do grande conflito, ou como diz o Rodrigo Silva, a sistematização de Ellen White, em 149%. Essa expansão que Rodrigo Silva deu para Ellen White, 149% de sistematização herética apresentada dentro dessas 9 páginas. Esse livro aqui, ó, deixa eu falar para vocês quantas páginas tem esse livro. Esse livro tem, ao todo, incluindo, óbvio, o index, todo o index, mais as referências bíblicas, mais as, capa a capa. Esse livro aqui tem 316 páginas. Vou até colocar aqui para vocês na tela. Ó. Tá vendo aqui? 316 páginas. Essa porcaria. Ela aumentou em mais de 149% a história da queda do homem, da queda de Satanás, Jesus abraçando e chorando junto com Satanás, o anjo que passou, que é do centrão, toda essa fantasia, mais de 149%. Vamos lá. Ellen White viu Satanás no passado e no presente, e aí vem uma parte... essa parte é só um bônus, tá, gente? Só um bônus para vocês refletirem. Satanás, eu tinha até esquecido desse slide. Satanás, Ellen White fala mais de Satanás do que Jesus. Em toda a sua literatura. Mais de Satanás do que Jesus. Só você lá pesquisar os PDFs e você vai perceber isso. Mas, nesse trecho, é importante ser mencionado, mas nesse trecho, ela diz o seguinte, vou falar sobre como Satanás era, como ela definia Satanás. Ela tinha uma coisa, um carisma com Satanás que não dá para entender. Foi mostrado Satanás como ele era antes, um anjo feliz, exaltado. Então ela voltou no tempo, foi até o céu, antes da criação, e viu Satanás. Então me foi mostrado como ele é agora. Agora ela saiu do passado e foi para o tempo presente. No tempo, claro, né, do século XIX.
Ele ainda mantém uma forma majestosa, suas feições ainda são nobres, pois ele é um anjo caído. Mas a expressão de seu semblante está cheia de ansiedade, preocupação, infelicidade, malícia, ódio, travessura, engano e todo tipo de mal. Aquela testa que antes era tão nobre, eu particularmente notei. Sua testa começava a recuar a partir dos olhos. Vi que ele se entregou por tanto tempo ao mal que toda a qualidade boa foi degradada. Qual qualidade boa depois, e até mesmo depois que ele caiu? Qual qualidade que existia? E todo traço maligno foi desenvolvido. Seus olhos eram astutos, dissimulados e mostravam grande penetração. Sua estrutura era grande, mas a carne pendia frouxamente ao redor de suas mãos e rosto. Enquanto eu observava, seu queixo estava apoiado em sua mão esquerda. Eu parecia estar em profunda reflexão. Um sorriso, ele parecia estar em profunda reflexão. Um sorriso estava em seu semblante, o que me fez tremer, pois era tão cheio de maldade e astúcia satânica. Esse sorriso é o que ele usa justo antes de ter certeza da sua vítima. E conforme ele prende a vítima em sua armadilha, esse sorriso se torna horrível. Eu quero saber, por que você gasta... Tá aqui, ó, que não tem... tem a outra parte na sequência. Eu queria entender para que você gasta tanto tempo descrevendo um ser que é derrotado e que foi derrotado na cruz de Cristo. Eu queria saber para quê. Fala para quê. Para que você precisa exaltar, dar espaço, linhas e linhas e linhas, milhares de palavras, descrições, viagens ao inferno que ela fez para ver Satanás em reunião com seus súditos, com seus demônios. Eu queria entender como uma profetisa, que se diz uma profetisa de Deus, se perde tanto tempo descrevendo o próprio Satanás. E aí, sabe o que eu fiz? Eu tinha curiosidade de fazer o seguinte. Eu peguei esse texto que ela descreveu aqui, esse texto em vermelho que está no original, preto aqui na tela para você, eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem que representasse isso que ela acabou de escrever. E aí, a inteligência artificial veio com essa imagem aqui. Olha só. Então, para pensar o espaço que Ellen White dá para Satanás nos seus escritos. E essa questão do grande conflito com um ser derrotado. Qual é o conflito que Cristo ou Deus precisam travar com o diabo? Um ser que foi derrotado na cruz, definitivamente, de uma vez por todas. Por isso que Cristo fala, tetelestai, está consumado. Então, essa é a imagem que representa o ministério de Ellen White. Essa é a imagem que representa o que Ellen White apresenta para os seus fiéis. Vamos ao resumo. Resumo rápido. Ficção, mais mentiras, mais heresias. 1. Descrição de Satanás como um anjo honrado no céu próximo de Cristo. Heresia. Deus dando autoridade a Jesus sobre os anjos e o céu surpreso com a decisão, porque eles não conheciam Jesus. Heresia, mentira. Inveja de Satanás em relação a Jesus. Mentira. Satanás e Jesus juntos numa cena de tristeza e lágrimas, juntos. Mentira e heresia. Descrição essa de como Satanás planejava tentar Eva. Nunca foi revelado. Anjos descendo do céu para contar sobre Satanás, a rebelião do céu e os riscos, no caso para Adão e Eva. Mentira, não foi revelado. Informação sobre o estado emocional e os pensamentos de Eva, Adão, Satanás e os anjos. Mentira, não foi revelado. Menção à tristeza do céu após a queda do homem. Mentira, ficção. Detalhes sobre os anjos reagindo ao plano de Cristo vir para a terra. Mentira. Aliás, tem um trecho que fala que os anjos quiseram dar a própria vida deles e não deixar que Jesus desse a própria vida. Que eles queriam se sacrificar no lugar de Cristo. Detalhes sobre as discussões entre Deus, Pai e Jesus sobre o plano da salvação após a queda do homem. Anjos tentando se oferecer para morrer no lugar do homem. Olha só a lista de coisas, gente. Agora você vai fazer parte de uma religião pseudo-cristã que apresenta um Jesus Cristo dessa maneira. Eu quero saber, Jesus Cristo morreu na cruz, sofreu o que sofreu, verteu o seu sangue, sofreu o pior que poderia sofrer, um Deus sofrendo por você, e você vai entregar a sua vida espiritual nas mãos dessa pessoa, dessa religião. É isso que você vai fazer com a sua vida?
Por fim, óbvio, não podia faltar, óbvio. Olha só, você pode falar assim, não, mas, poxa vida, o adventista pode falar assim, não, eu acredito que Ellen White recebeu uma visão divina e viu tudo isso que você acabou de falar, Rodrigo. Eu acredito. Eu acredito que Deus mostrou para Ellen White tudo isso que você acabou de dizer. Essa é a minha fé. E eu faço com a minha fé aquilo que eu quiser fazer. Muito bem. Se você acha que Deus mandou para Ellen White esses textos que eu acabei de mostrar para você, esse framework que o Rodrigo Silva defende, se você quer acreditar nisso, isso é um problema seu. Mas eu vou mostrar para você que não foi assim. Deus não mostrou para Ellen White absolutamente nada do que nós vimos nessa introdução, nessa apresentação de 1 hora e 45 minutos. Não mostrou nada. E nós temos como provar. Simples assim. Eu tenho aqui do meu lado a edição de comemoração do livro Paraíso Perdido. Essa é uma edição de comemoração do autor John Milton. E o John Milton, ele esquece a edição aqui de comemoração. Deixa eu só pegar o ano para você, tá? Essa edição é como se ela tá tão intacta que parece que eu comprei ontem. Deixa eu ver onde está a câmera aqui. Ah, tá aqui, o virado. Consegue ver o ano aqui? 1979. Para você ter uma ideia, eu acho que eu abri esse livro aqui, pela condição que ele está, você pode até ver aqui, ó. Edição com páginas douradas. É um livro comemorativo. Não foi barato. Esse livro aqui, conta exatamente o que é o framework de Ellen White. Essa imagem aqui é parte de toda a fantasia que Ellen White colocou nos 2 livros que você está vendo na sua tela, História e Redenção e Primeiros Escritos. Agora, esse livro aqui é uma ficção. Esse livro é uma ficção. Esse livro não veio com a intenção de levar você para perto de Deus. Esse livro não foi escrito com a intenção de falar que isso aqui é uma revelação de Deus. Esse livro não foi escrito para complementar a Bíblia. Esse livro não foi escrito para ser uma luz menor. Esse livro é uma ficção, é uma obra de ficção escrito pelo John Milton. Antes de Ellen White, diga-se de passagem. Porque pode ser que você já falou, não, o cara copiou Ellen. John Milton copiou ela. Não. Ellen White não era nem nascida. Tá bom? Ah, mas e aí? O que faz? O que fala nesse livro? Esse livro fala toda a guerra no céu. E o conflito. Tá aqui, ó. Isso aqui, Ellen White pegou, abriu o livro do John Milton, copiou e colocou como sendo o grande conflito entre o bem e o mal. E ela ainda teve a capacidade de falar que ela viu, que Deus levou ela. Mas, para facilitar para você, quero recomendar uma coisa, tá bom? Quero recomendar para você, para a gente terminar e fechar. Eu vou colocar na descrição desse vídeo esse link. 11 provas que Ellen White plagiou John Milton. Ok? Eu vou colocar, assim que terminar essa live, eu vou colocar na descrição desse livro. Mas se você tiver já com pressa, pega esse título, tá bom? 11 provas que Ellen White plagiou John Milton, Michelson Borges refutado. Tá ali, na frente para você. E você vai ver texto com texto. O texto e o texto. Você vai ver Ellen White e John Milton. Ellen White, John Milton. Ellen White e John Milton. E você vai ver que a apresentação de hoje é fruto de uma luta adventista de dizer que isso aqui foi enviado por Deus. Eu quero que você vá assistir esse vídeo, assista esse vídeo. E foi feito por uma pessoa anônima, eu não conheço essa pessoa,
Ela entrou em contato comigo 2 vezes, eu não faço ideia de quem é. Eu não sei nem se é ex-adventista. Eu sei que ele tem conhecimento grande de adventismo, sobre o adventismo histórico, etc. Eu percebi isso. Não conheço essa pessoa, me mandou o material, eu assisti o material e eu recomendo o material. É a prova irrefutável de que Ellen White mentiu em toda essa apresentação que nós fizemos aqui. Então, além de ser uma mentira, além de ser um plágio mentiroso, ela disse que ainda viajou no tempo e viu todas essas questões que nós analisamos agora. Portanto, só aqui na minha biblioteca eu tenho pelo menos uns 100 livros. Ellen White, dos livros de Ellen White, eu já li praticamente todos. Então, todos os conhecimentos que nós temos sobre adventismo histórico, Ellen White, adventismo atual, políticas e práticas, regras, manuais, tudo isso está sendo disponibilizado para você. Então, para evitar que você tenha dor de cabeça, de que entrar numa seita ou numa organização pseudo-cristã, chame do que você quiser, e não perder o seu tempo e não colocar sua vida espiritual e da sua família em risco nas mãos de uma degradação do evangelho como essa que você viu. Então, basicamente, era essa a nossa apresentação de hoje e esse é o último slide. Então, vou colocar aqui mais uma vez nosso Rodrigo Silva para fechar com chave de ouro e deixar que ele mesmo apresente a falácia e a mentira do que é Ellen White, do que ela representa para o Adventismo do Sétimo Dia, depois de todas essas evidências que representam apenas 10, 20% de uma obra. Por isso que os adventistas são tão cativos e presos dentro desse sistema, porque eles são alimentados semanalmente com essas mesmas heresias, essas mesmas práticas nefastas contra o evangelho, que é o evangelho de demônios. Como diz Rodrigo Silva, é prático, né? É prático. Ela mereceria o quê? Um título honoris causa, não é? Olha o que ele falou. Acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White. Eu acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela... Que é bíblica. Que é bíblica. É bíblica. A explicação de todo o contexto do conflito é bíblica. Olha a cara de pau que ele tem para apresentar isso na frente das câmeras. Isso aqui é bíblico. Isso aqui é bíblico. Que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. A resposta encaixa. A resposta encaixa. É isso aqui, ó. A resposta encaixa. É John Milton. A resposta encaixa. Então, todo esse malabarismo que o Rodrigo Silva faz na tela, para você cair, que aí ele vem e fala de coisas bonitas, fala sobre o céu, fala sobre a cruz, fala sobre as pedras, sobre o tanque de Betesda, viaja para Israel, que aí ele vai te enrolando, até uma hora que você e sua família sabem onde que vocês estão, dentro do tanque da igreja adventista. É lá que vocês estão. Então, galera, espero que vocês fiquem bem. Desculpa aí a live longa, 1h54, mas acho que foi bacana, foi suficiente para apresentar o tema. Eu espero que tenha sido bom para você. Eu vou colocar esse vídeo na lista geral, né, na lista formal, né, dos vídeos, porque na live fica meio escondido. Eu coloco para vocês lá, para vocês assistirem. E um bom restante de semana. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você gosta. E em breve a gente volta com mais conteúdo.